Pessoal, nós estamos então na nossa segunda aula da revisão. Se você assistiu à primeira aula, você viu que nós analisamos um texto chamado Educação ao Contrário, que falava sobre direito, dever com relação à educação. Neste nosso vídeo agora, nós vamos apenas falar sobre as atividades que estão na apostila, que são exatamente as que estão sendo agora projetadas na tela. Dá uma olhadinha. O primeiro exercício é aquele que nós já fizemos no vídeo anterior, que era a respeito da compreensão textual. Então, basicamente era para identificar a ideia central de cada parágrafo do texto e escrever uma frase que a resumisse. Nós temos aí P1, P2, P3, P4, P5, P6, que são os parágrafos. Então, para cada parágrafo, você poderia ter utilizado as linhas aí, e pode utilizar se ainda não fez, para escrever a sua frase que resuma a ideia central de cada parágrafo, tá? Ou seja, compreensão textual. Compreensão textual, como a gente viu no vídeo anterior, é quando a gente entende exatamente o que o autor está falando. Não é o que está na nossa cabeça, não são as nossas conclusões, é aquilo que ele diz, apenas aquilo que ele diz, tá certo? Depois, no exercício 2 aqui, que eu gostaria que vocês fizessem também, é um exercício de interpretação textual. Aí a coisa já muda, porque, como a gente falou, compreender é entender o que o autor diz. Interpretar é quando eu já começo então a tirar as minhas conclusões a partir daquilo que o autor falou. Então, veja, por exemplo, a primeira questão aí. No primeiro parágrafo do texto, Olavo de Carvalho apresenta os resultados de uma pesquisa feita por ele no Google. O que é possível concluir a partir desses dados, certo? O que é possível você concluir a partir dos dados. Então, ó, se a gente pegar o primeiro exercício, o P1 aqui, ó, de compreensão textual, deve estar mais ou menos escrito assim, né? O autor faz uma pesquisa no Google sobre educação e encontra apenas educação como direito e não como dever. Ou deve estar assim: pesquisa no Google sobre educação, dois pontos, somente direito, vírgula, nunca dever. Vamos dizer que esteja isso. Isso aqui é exatamente aquilo que o autor está falando, certo? Agora, quando nós vamos para a interpretação, eu pergunto, a partir do resultado dessa pesquisa, o que a gente pode concluir? Tá? Então, vou fazer a primeira aqui só para você entender como funciona. Então, quando eu leio o resultado da pesquisa que o autor apresenta, eu chego à conclusão de que ninguém está enxergando a educação como um dever. As pessoas estão apenas enxergando a educação como um direito que deve ser cobrado. E por isso que as pessoas querem apenas receber e não querem se esforçar. Estão vendo? Essa é a interpretação. Ou seja, eu estou falando mais do que aquilo que o autor disse. É claro, eu não estou inventando nada, eu não estou colocando coisas que não têm sentido aí, coisas que não têm a ver com o conteúdo do autor. Tem a ver com a pesquisa que ele faz. Mas você viu que já mudou um pouquinho? Eu já começo a acrescentar algumas coisas que estão na minha cabeça, certo? Por exemplo, o autor não diz lá no primeiro parágrafo que não tem ninguém pensando a educação como um dever, mas as pessoas só estão enxergando. Ele não fala dessa maneira. Isso já sou eu concluindo. E isso é interpretação. Aí você vem aqui para número 2 e faz a número 2. Qual é a relação do título Educação ao Contrário com toda a ideia desenvolvida pelo autor no texto? Ou seja, por que o autor então vai colocar este título, Educação ao Contrário? O que tem a ver? Por que a educação está ao contrário? Então aí você vai explicar com as suas palavras, dando a sua interpretação, tá bom? Dar a interpretação não significa que eu possa escrever o que eu quiser. Ou seja, eu posso falar aqui de arroz com feijão, entendeu? Não vai ter nada a ver se eu falar de arroz com feijão, falar do coelhinho da Páscoa. Você tem que falar alguma coisa que tenha a ver com o texto, tá certo? Ou de repente começar a colocar coisas políticas no meio, começar a filosofar demais, então tem que tomar muito cuidado aqui também para não extravasar o limite, né? Para você não ultrapassar o limite daquilo que está correto. E depois vem a terceira parte das atividades, que é aqui, ó. Finalmente responda as questões dando a sua opinião.
Perceberam? Então é um caminho que a gente traçou aqui, que começa com você entendendo o que o autor falou, depois você interpretando e depois você podendo dar a sua opinião. Aí você não precisa concordar com o autor, você pode concordar, claro, mas você pode discordar dele, você pode concordar parcialmente, e aí você vai então dar a sua opinião. E aí você pode trazer os argumentos que você quiser, trazer as informações que você quiser para defender seu ponto de vista. Por isso que eu coloquei até um pouco mais de linha para você responder aí. Tá certo? Então, por exemplo, a número 1. Você concorda com o autor quando ele afirma que a educação não deve ser vista como um direito e sim como um dever? Justifique, ou seja, explique. Aí você vai dar a sua opinião, aí é livre, entendeu? E aí a gente finaliza este caminho de leitura, compreensão, interpretação, tá? Até o ponto da gente poder dar a nossa própria opinião, tá bom? A gente não pode dar opinião, por exemplo, no primeiro exercício, porque não está pedindo a nossa opinião. A gente quer saber o que o autor diz. Deu para entender? Pessoal, essa aula é só isso mesmo, essa aula é rapidinha para você treinar na sua casa, para você tentar fazer e entender a diferença de compreensão, interpretação e opinião. São três coisas diferentes. Tudo bem? Então era isso. Um abraço para você. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.